Pessoal, sejam bem-vindos à lição 4 do curso Dons. E eu irei começar com muitos versículos que Paulo escreve aos Romanos. Ouça bem, esse aqui é o capítulo 12, do 3 ao 6. Por causa do privilégio e da autoridade que Deus me deu, eu lhes dou este conselho. Então, ele está prestes a dar um conselho. Não pensem que são melhores do que realmente são. Sejam honestos na avaliação de si mesmos, medindo-se pela fé que Deus nos deu. Assim como o corpo tem muitas partes e cada parte exerce uma função especial, também é assim no corpo de Cristo. Nós somos muitas partes de um corpo e todos nós pertencemos uns aos outros. Em sua graça, Deus nos deu diferentes dons para fazer certas coisas bem. Nós devemos operar nesses dons com toda a fé que Deus nos deu. A versão King James diz assim: devemos operar nesses dons na proporção da nossa fé. Agora, veja uma coisa, há muito conteúdo aqui. Ele abre com um conselho. O conselho é não avaliar a si mesmo o seu dom além de onde você realmente está. Então, o que ele está dizendo é que é importante que façamos uma autoavaliação honesta do quê? Dos dons que Deus colocou na nossa vida em tempo real. Agora, por que eu digo tempo real? Porque, neste momento, você não se avalia pelos dons nos quais Deus disse que você algum dia irá operar. Você é avaliado em tempo real. Deixe-me dar um exemplo. Quando Saul era um jovem rapaz, antes de conhecer Samuel, sua avaliação honesta de si mesmo era: não sei profetizar, esse não é um dom que tem em minha vida. Depois que ele conheceu Samuel e Samuel lhe transmitiu esse dom, agora uma avaliação honesta é: eu tenho o dom de profetizar. Na época em que eu servia, nunca irei me esquecer. Abandonei o emprego como engenheiro na Rockwell International aos 22 anos e fui convidado pelo meu pastor e sua esposa para cuidar de suas necessidades pessoais e dos convidados que vinham à igreja. Nossa igreja tinha cerca de 400 funcionários, mais de 400 assalariados. O meu dom era servir. Lembro que meu pastor e sua esposa costumavam dizer: estamos impressionados como você consegue resolver as coisas. Era como se eu pudesse pensar com os meus pés e resolver as coisas que eles achavam que eu não conseguiria resolver. Eu estava sempre animado para ir além do que eles esperavam que eu fizesse. Porém, durante aquela época, eu sabia que era chamado para pregar o Evangelho. Então, eu estava dando à luz. Bom, na verdade, dar à luz é um termo terrível. Eu estava dando à luz a um Ismael. O que é um Ismael? Deus disse a Abraão e Sara: vocês terão um filho. Após 10 anos de espera, Sara diz: ei, a fé sem obras é morta. Deite-se com a minha serva Hagar e nos dê esse filho da promessa através dela. E eles deram à luz a Ismael. Então, essa foi a tentativa humana de fazer acontecer a promessa de Deus. Sim, havia uma promessa sobre a minha vida. Eu sabia que era chamado para pregar. Mas eu estava tentando realizar por mim mesmo. Inclusive, abri uma organização religiosa. Eu a chamei de Ministério Bethir. Nosso slogan era: alcançando o mundo com esta maravilhosa luz. E aquela mensagem que eu mencionei antes, que fez a Lisa dormir, aquela foi uma das 3 mensagens da nossa primeira série. E as pessoas me davam dinheiro para fazer isso. Mas eu me lembro do dia em que eu percebi: esse não é o meu dom. Não é onde eu estou em tempo real, não estou chamado para pregar agora. E lembro que acabei com o ministério. A paz de Deus e a alegria do Senhor entraram em minha vida de modo profundo. Eu lembro da manhã em que acordei e pensei: minha nossa, eu tenho uma esposa linda, eu tenho um filho lindo, o céu está azul, tem uma piscina a 20 passos do nosso apartamento. Eu nunca eu nunca havia notado que eu estava tão estressado tentando dar à luz ao que eu cria que Deus havia me chamado para fazer. Então, eu estava frustrado, sem desfrutar a vida, porque eu não estava acessando meu dom em tempo real. Porém, mais tarde, quando eu me tornei pastor de jovens e eu me levantei, e eu preguei aquele discurso horrível que até fez minha esposa dormir, nunca vou esquecer. E um dos meus heróis foi T.L. Osborne. E T.L. Osborne foi um grande comunicador. Nunca esquecerei que ele estava em nossa igreja quando eu era funcionário e ele nos contou sobre as grandes cruzadas que ele e sua esposa fizeram na África e eles ganharam mais de 50 milhões de pessoas para o Senhor em suas cruzadas. E nós ouvíamos atônitos e eu lembro que ele disse: "Uau!"
falando sobre o que Deus tinha feito na vida de alguém que era coxo, nunca havia andado e começou a andar. Ele disse: "Essa palavra é incrível! Vou dizê-la de trás para frente! Uau!" E o auditório caiu em gargalhada. Ele falava de uma forma que só ele sabia fazer. E eu lembro quando eu estava gerando meu ministério Ismael, pregando, fazendo as pessoas dormirem e tentava desesperadamente mantê-las acordadas. Eu dizia: "Eu vou dizer essa palavra de trás para frente! Uau!" Ninguém ria. Eu não entendia mesmo. Eu não tinha o dom. Fiz minha esposa cair no sono. Fazia meu público de só 20 pessoas, mas eles caíram no sono também. Mas sabe, quando o dom de Deus veio sobre minha vida, quando cruzei a fronteira da Flórida, minha esposa diz até hoje: "Você se tornou um homem diferente, John." Lembro que quando o meu pastor me pediu para ir lá na frente e dividir uma palavra no culto de domingo, havia 2.800 pessoas. Sem me avisar antes, ele me pediu para subir e dividir algo do meu coração por 5 minutos. Minha esposa ficou desesperada com o que poderia acontecer. Ela disse: "Ah, não, por favor, não fale o áudio de trás para frente. Por favor, não faça ninguém cair no sono." Literalmente, era o que a minha esposa pensava enquanto eu me dirigia ao palco. O pastor me entregou o microfone. Eu comecei a falar. Deus desceu naquele lugar. 2.800 pessoas ficaram de pé bradando por 4 minutos. Eu virei-me para olhar para o pastor, voltei para o meu assento, me tremendo todo, por causa da adrenalina ou da unção ou dos dois. Eu nunca me esquecerei do que minha esposa disse após o culto. Ela disse: "John, eu olhei para você e pensei, quem foi que possuiu o corpo do meu marido?" Ela disse: "John, você se tornou um homem diferente." Bom, agora eu tinha o dom de ministrar algo que Deus havia prometido antes e eu sabia que estava perto. Sabia que era a hora. Então agora eu estava avaliando meu dom em tempo real. Como eu gostaria de, quando eu servia na outra igreja, ter desfrutado mais do serviço e me doado para ser um marido melhor, um pai melhor, do que perdendo meu tempo e tentando promover o ministério Bivir. Isso é tão importante. Paulo diz: "Eu os estou aconselhando, não quero que vocês percam seu tempo." E então, se olharmos o que diz em Romanos 12:4, assim como o nosso corpo tem muitas partes e cada parte tem uma função especial, assim é o corpo de Cristo. Então, cada parte do meu corpo, cada pequena parte do meu corpo, cada membro do meu corpo tem funções diferentes, ou seja, há coisas que meus dedos fazem que meu nariz não pode fazer, há coisas que meu nariz faz que meus dedões não podem fazer, meus dedões fazem coisas que meu fígado não pode fazer, há coisas que meu fígado faz que meus cotovelos não podem fazer. Eu poderia continuar falando. Feliz é o homem e a mulher que conhecem o seu dom e opera nele. Miserável é o homem ou a mulher que tenta operar no dom de alguém ou tenta operar em algo que é para o futuro. Essa pessoa é miserável. Eu sei bem porque eu era miserável. Mas minha pergunta a todos nós é: por que damos destaque apenas aos dons de palco? E o que eu quero dizer com palco é o líder de louvor no palco, o mestre no palco, o evangelista no palco, o pastor no palco. Por que damos tanto destaque? Porque quando nós dizemos, ele tem um chamado sobre sua vida, imediatamente pensamos, tem alguém que está indo cantar ou está indo pregar? Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 111 idiomas. Discipulado para todos em todo lugar. Baixe o aplicativo e vá para messengerx.com. Mas se olharmos 1 Coríntios 12:22, diz: algumas partes do corpo, que parecem mais fracas e menos importantes, são, na verdade, as mais necessárias. Então, deixa eu falar uma coisa. As pernas chamam atenção, né? Você já ouviu alguém dizer: ela tem as pernas bonitas, ele tem as pernas bonitas? Pernas chamam atenção, mas sabe, uma pessoa pode viver sem uma perna. Conheço um cara que sofreu um acidente de carro e ele perdeu uma perna, mas ele ainda consegue jogar golfe. Eu conheço um jovem que estava jogando golfe no ensino médio. Ele só tinha um braço, mas era o segundo melhor do time de golfe da escola. Ele literalmente usava o taco de golfe com uma mão só. É possível viver sem um braço, viver sem uma perna, mas é impossível viver sem um fígado. Eu nunca vi alguém ir até uma pessoa e dizer: cara, que fígado lindo que você tem.
Uau! Você sabe, pernas chamam a atenção, fígado não, mas é mais importante. Por que damos tanto destaque ao palco? Por que, irei repetir, porque é que quando ouvimos alguém dizer que tem um chamado sobre sua vida, imediatamente pensamos em um pastor, um líder de louvor no palco, alguma coisa assim. E quanto ao Stan? Lembra do Stan da primeira aula? Stan não conseguia conectar os pontos por causa da forma como pensamos. Precisamos ter uma mudança de paradigma. Sabe, é muito triste. Deus coloca esses dons na igreja, mas sabe como pensamos na igreja? Igreja dentro de 4 paredes? É no auditório de conferências. É onde é a igreja. Não, é igreja. Deixa-me dar uma definição, tá? É a palavra grega eklésia, que significa o povo chamado. É o que significa a palavra igreja. Você é parte da igreja quando está dentro das 4 paredes de um prédio, mas também quando está no mundo empresarial, quando está numa sala de aula, quando está num cargo do governo, quando está no que foi chamado para fazer. E é muito, muito triste quando pensamos na igreja como sendo só igreja. Quando o corpo se reúne nas 4 paredes de um prédio, isso significa que faremos o quê? Iremos ter um comportamento diferente fora das 4 paredes. Então iremos separar o sagrado do secular. Eu tenho uma notícia para você, é tudo sagrado. Deus está com você em 24 horas por dia, não só quando você está dentro das 4 paredes da igreja. Esse paradigma tem que mudar. Vamos fazer perguntas sinceras. Nós somente somos igreja quando estamos reunidos num prédio? Ok. Sabe o que este paradigma causa nas pessoas? Faz com que ajam de uma forma na igreja e de forma diferente quando estão onde realmente foram chamadas para atuar, tá bom? Deixe-me dar um exemplo aqui. Eu estava pregando numa conferência em Dallas, era uma conferência grande, e lembro que o rapaz que estava dirigindo a conferência e me convidou para pregar disse: John, eu tenho um amigo que é multimilionário. E uma vez por ano ele faz um tour de Deus. É como se fosse ele pegasse o seu jatinho e fosse pelos Estados Unidos e se encontrasse com ministros com quem sente que Deus quer que ele se encontre, para o ajudarem em sua área empresarial. Bom, ele quer se encontrar com você. Ele disse, claro, vou me encontrar com ele. Então planejamos um almoço que acabou durando 3 horas. E lembro que saí daquela reunião sentindo que precisava me encontrar com ele mais por minha causa do que precisava desse encontro por causa dele. Eu nunca irei me esquecer. Ele disse, John, ele era da Nova Zelândia. Ele disse, eu era um empresário em decadência. E disse que realmente não estava indo bem. E completou, um dia eu estava na igreja e falou, espera um minuto, eu sou chamado para os negócios, eu sei disso. Então continuou, por que é que o meu pastor naquele palco depende totalmente do Espírito Santo para pregar o Evangelho, mas eu lido com os negócios como qualquer outra pessoa? Por que eu entro neste modo secular de essa é a forma que todo mundo faz, então eu vou fazer também? Ele disse, eu estou fundando. Então, naquele dia que essa revelação o atingiu, o pastor dele nem estava pregando sobre isso, ele simplesmente começou a pensar sobre isso. Ele disse, eu assumi um compromisso. Espírito Santo, você é sócio sênior do meu negócio. Então, eu vou me reunir com você com uma folha de papel todas as manhãs e você irá me dar as instruções. Ele disse, John, o Espírito Santo começou a me dizer para fazer coisas muito loucas. Ele, na verdade, me contou um incidente que foi tão ridículo, mas eu continuei ouvindo. Eu tive que fazer uma coisa 20 vezes e ele compartilhou o que era. Eu não quero entrar em detalhes. E ele disse, como resultado, acabei comprando 20 hospitais no Vietnã. E completou, eu pensei que se eu tivesse feito 30 vezes o que ele me pediu para fazer, talvez eu tivesse 30 hospitais no Vietnã. Assim como quando Elias disse ao rei, lance as flechas, parecia ridículo. Mas depois Elias disse, por que não lançou mais vezes? Agora só irá derrotar seus inimigos 3 vezes. Ele disse, John, eu passei a fazer isso. E agora ele disse, meu patrimônio vale bilhões e bilhões porque eu ouvi o Espírito Santo. Ele disse, percebi que o dom de Deus na minha vida para os negócios é construir o reino de Deus dessa forma, e não o que meu pastor faz no palco. Então, e se todos tivessem essa mentalidade? Talvez é incrível quando Jesus vai ao mundo todo, a cada nação e faz discípulos. Ele não diz, façam discípulos de pessoas da igreja. Ele não diz isso. Ele diz, façam discípulos de todas as nações. Agora eu quero desafiar o seu paradigma. Quando pensamos nas nações, automaticamente pensamos em Índia, China, Rússia,
pensamos em tribos e fronteiras, e isso é correto. Eu quero deixar isso muito claro, isso é correto. Mas eu quero que você ouça qual é a palavra grega para nações. A palavra é etnos, e significa um corpo de pessoas unido por similaridades, cultura ou tradições em comum. Então, uma nação, e não é só Irã ou China, pode ser de fisiculturistas, pode ser de jogadores de tênis, pode ser de pilotos, pode ser de professores. E, vamos levar isso mais adiante. Jesus não diz: vão a todo o mundo e façam discípulos de pessoas de todas as nações. Ele não diz isso, e irei ler para você exatamente o que ele diz. Ele diz: façam discípulos de todas as nações. Então pense nisso. Pilotos, fisiculturistas, jogadores de tênis, de golfe, são discípulos das nações. Tá bom? Deixa eu dar um exemplo. Zaqueu. Ele é o coletor-chefe de impostos da região inteira, não só da cidade em que vivia, da região toda. Agora, esses coletores de impostos faziam as coisas de forma mundana, faziam as coisas de acordo com as trevas. Eles intimidavam as pessoas, eles manipulavam as pessoas, eles tiravam delas mais dinheiro do que realmente deviam. Eles construíam sua riqueza através do engano. Então, essa é a forma como Zaqueu agia. E Jesus chega na cidade e olha para o alto daquela árvore, e aquele coletor-chefe de impostos da região inteira, como era de baixa estatura, havia subido na árvore para poder ver Jesus. E isso foi tudo que Jesus disse: Zaqueu, desça, eu irei jantar na sua casa. Jesus não pregou uma mensagem para Zaqueu, ele não apresentou 5 pontos sobre como se tornar um coletor de impostos mais eficaz, nem sobre como andar no amor de Deus. Ele só disse: Zaqueu, eu preciso ir à sua casa. E foi assim que Jesus conheceu Zaqueu. Zaqueu desce da árvore e diz: Ei, a todos a quem roubei, irei restaurar tudo e darei metade do que eu tenho para alimentar os pobres. O que aconteceu? A forma como esse homem agia mudou totalmente do reino das trevas para o reino de Deus. Agora, deixe-me perguntar, o que aconteceu com todos os outros coletores de impostos da região? Bom, se esse cara começa a agir assim, o que irá acontecer com o resto? Olha, eu já estive em países em que o líder da nação e os oficiais abaixo dele tinham que passar dinheiro por baixo dos panos, tá? E isso vem se alastrando até o cara da imigração. Eu estava deixando o país e meu diretor internacional disse: John, se você não passar uma nota de 20 para ele, ele não vai carimbar seu passaporte. Eu tenho um amigo que foi para um país e o oficial de imigração deixou seus filhos e sua esposa passarem e depois o parou e não carimbou seu passaporte até que ele lhe desse dinheiro, pois sabia que ele não se separaria da esposa e dos filhos. Ou seja, onde tudo isso começa? Começa no topo. Então, o que está acontecendo? Todas as pessoas naquela nação, naquele governo, entende? Está acompanhando? Estão agindo da mesma forma. Agora, temos esse cara, Zaqueu. Ele age enganando as pessoas. Todos abaixo dele agem na base do engano. Um encontro com Jesus. E agora ele age sob os princípios do reino. O que irá acontecer com toda a nação de coletores de impostos? Minha nossa, você está percebendo? Eu tenho um amigo, ele é ex-jogador da NFL, ele tem cerca de 700 mil seguidores no Instagram e são um monte de fisiculturistas. O cara é muito grande, ele gosta de mim, fico impressionado com isso. E eu sou só o magrinho do tênis, mas só que ele me adora. Mas esse cara é assustador, tá bom? Os músculos dele são grandes, enormes. Ele dá medo, mas ele é um homem de Deus. Sabe qual a paixão dele? Discipular a nação de fisiculturistas. E ele ensina a esses homens princípios do reino sem sequer pregar para eles diretamente. Ele os ensina através da forma como trata suas filhas, como trata mulheres e os rapazes na academia. Ele está discipulando sua nação de fisiculturistas. É disso que Jesus está falando. Porém, se você for para a igreja, você acha que é só dentro das 4 paredes que os dons de Deus operam? Depois você vai para a academia e age como qualquer pessoa lá, ao invés de discipular essa nação de fisiculturistas. É isso que Deus nos chamou para fazer. Isso é o que Ele nos capacitou para fazer. E eu fico muito animado com isso, pode notar, né? Então, o que acontece quando deixamos de olhar para o secular e passamos a ver tudo como sagrado? É isso que acontece. Quando você chega ao lugar, e essa é uma citação do meu livro X, tudo bem?
Quando você chega ao lugar, não importa onde seja, no hospital onde trabalha como cirurgião ou enfermeira, na sala de aula onde trabalha como professor, na fábrica como maquinista e daí por diante, você tem o dom de levar o sagrado para essa atmosfera e discipular em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, você tem o suporte deles, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e autoridade para trazer o céu para a terra, como Jesus fez com Zaqueu e os outros. Você foi chamado para multiplicar o modo de operação do reino através da sua área de influência. Isso transforma seu trabalho, sua escola, numa das maiores aventuras. E sabe o que acontece quando você entende isso? Você irá levar seu chamado a sério, assim como Billy Graham, a Madre Teresa fizeram. Você não irá fazer como aquele médico fez. Bom, eu vou apenas ajudar na arrumação da conferência e essa é a única semana em que sirvo a Deus. O médico precisa ir trabalhar sabendo que é um homem do reino, levando o reino para a área do campo da medicina. Minha nossa, eu fico muito feliz quando falo sobre isso. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Espero que você perceba que faz parte do reino para um tempo como esse. E saiba que você tem um dom e um chamado. Você tem dons em sua vida que irão mudar a área em que você atua. Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 111 idiomas. Discipulado para todos em todo lugar. Baixe o aplicativo e vá para messengerx.com.